Boa tarde, Dr. Pedro Damaro. Boa tarde. Era isto que esperava quando denunciou o escândalo há 7 anos? Não esperava. Se calhar na altura ainda tinha confiança de que a sociedade portuguesa fosse capaz de resolver este problema. Quando aqui estive pela primeira vez há 7 anos, e foi nesta casa que este processo foi denunciado, de facto tinha esperança de que as coisas andassem mais depressa e na altura talvez de forma fundamentada. Porquê? Porque o único arguido que tinha conhecimento era o Sr. Carlos Silvino. E nessa altura, quando denunciámos aqui na SIC, esse senhor, todo o país saiu em nosso apoio e em apoio das vítimas da Casa Pia. O problema foi quando, fruto do trabalho da SIC e da jornalista Felícia Cabrita, começaram a aparecer outros arguidos. E aí as vítimas deixaram de ser vítimas, passaram a ser bandidos, e os arguidos passaram a ser gente que estava a ser incomodada por crianças que não sabiam o que diziam, não é? E, portanto, isto transformou-se... Exatamente o que é que está a querer dizer-nos? Que este processo está a arrastar-se também pelo facto de envolver pessoas, digamos, importantes, com papel de relevo na sociedade portuguesa? Não tenho dúvida nenhuma. Este processo só está neste estado, não é por culpa do coletivo que está a julgar os arguidos. É por culpa de gente que tudo fez para dar cabo deste processo e da credibilidade da investigação. Pode apontar exemplos? Claro, sem problema nenhum. Em primeiro lugar, o Dr. Mário Soares, numa fase em que este processo estava em sede de inquérito, veio declarar publicamente, esquecendo as responsabilidades que já teve, que não havia nada que, por exemplo, implicasse o Dr. Paulo Pedroso. E, a partir daí, fez um conjunto de declarações, ele, o Dr. José Miguel Júdice, Manuel Alegre, o atual Ministro da Defesa, o anterior Ministro da Saúde. Repare, e as escutas demonstraram isso, quer dizer, tudo foi feito para descredibilizar completamente a investigação e depois olhamos para as pessoas que foram afastadas. Repare, a brigada que na PJ investigou e de forma brilhante este processo foi completamente desmembrada. O juiz Rui Teixeira tem sido perseguido. A doutora Catalina Pestana foi afastada da Casa Pia de Lisboa, depois de um processo em que tinha ganho aquilo que era mais difícil, a confiança das crianças. E todos nós a vemos hoje como uma mãe extrema. Isso traduz-se, isso que está a dizer, traduz-se numa desconfiança absoluta sobre a justiça portuguesa. O problema da justiça portuguesa é o problema da sociedade portuguesa em geral, ou seja, Portugal está transformado num ludaçal, não tenho qualquer dúvida quanto a isso, e desde o início eu tenho visto as gravações que aqui, das minhas participações aqui, que eu disse, Portugal é dominado em vários setores por interesses diversos. Quer dizer, é uma verdadeira máfia. Era necessário uma operação mãos limpas para resolver este problema. Ainda acredita na justiça, neste caso? Sabe que essa pergunta é uma pergunta, peço desculpa por dizer isto, a resposta seria retórica, quer dizer, posso acreditar na decisão de um tribunal, mas acreditar na justiça, a justiça está completamente politizada. Ainda ontem era noticiado o facto de, para o Conselho Superior de Magistratura, o mesmo Conselho Superior de Magistratura que agora puniu o Dr. Rui Teixeira, os dois maiores partidos entenderam-se para nomear nomes. E, portanto, quer dizer, desta forma, com a justiça politizada, ora se é juiz, ora se é ministro, e depois se volta a secretário de Estado, ora se está na Liga de Futebol e depois se vai para o Governo, acabou a separação de poderes em Portugal. Mas o que está a dizer é que este é também um julgamento político? Eu não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, desde logo, porque há ali muitas cadeiras que deviam estar preenchidas no Tribunal e que não estão. E só não estão, não tenho qualquer dúvida quanto a isso, porque o poder político desenvolveu a sua interferência atempada. Falou em culpas, enfim, de várias personalidades. O que lhe pergunto é, e a acusação tem também algumas culpas neste arrastar do processo? E vale a pena recordar que o Ministério Público avançou com factos novos na fase final do processo, depois de 450 sessões de audiência. Não foram factos novos, eu peço desculpa. Novos elementos que trouxe ao processo. Eu estive a assistir... Isso não descredibiliza o processo? Não. Sabe que o grande problema é que até ao processo Casa Pia, uma pessoa que fosse violada, e muito mais uma criança, não tinha a obrigação de saber se foi às 15h15, se foi às 18, se foi no dia 9 ou se foi no dia 10, porque isso são elementos que toda a jurisprudência considerou sempre não serem elementos fundamentais. A partir do processo Casa Pia, os miúdos têm que saber não só se, ao serem violados, o arguido tinha ou não tinha um aparelho nos dentes, se o arguido possuía o carro A ou o carro X, se foi no dia 8 ou se foi no dia 9, independentemente desses factos terem acontecido há 3 anos. Mas uma investigação tão bem feita, pelo que dizem os investigadores, tão apurada, não era suposto, na fase de julgamento, esses pormenores
pelo que diz, são pormenores, estarem absolutamente esclarecidos? É que não é possível, neste tipo de crimes, em lado nenhum do mundo, saber com precisão quando é que o crime ocorre. Quer dizer, uma criança não está a olhar para o relógio para saber se foi violada às 15h15. Se a um jovem, como falei com tantos, o procedimento era sempre o mesmo. Se é levado a uma casa, se nessa casa lhe é dada cocaína, ou se lhe é dado haxixe, ou se lhe é dado outro produto, ou se lhe é dado álcool, e depois é violado, e veio violado por diversas pessoas, ao fim de um certo tempo a pessoa sabe lá se esteve com o fulano A no sítio tal ou no sítio tal. Aliás, temos um caso desses em que um arguido sai deste processo apenas por uma data. É uma semana. É uma semana. Quer dizer, o miúdo diz uma coisa, saiu de uma festa da Casa Pia, de facto não foi a festa no colégio que ele pensava, era noutro sítio, houve ali uma troca de datas e o arguido pode... Mas o que é que... São precisões que naturalmente vão fazer arrastar ainda mais este processo. Não, porque agora, evidentemente, o Tribunal teve que dar aos arguidos possibilidade de se defender, independentemente do facto, eu acho isto muito engraçado, de há um ano, o Ministério Público, quando foram feitas as alegações, o Ministério Público ter dito facto por facto, o que é que promovia alterar. E são alterações não substanciais. Não é dizer, como já ouvi dizer, afinal agora a violação não foi no Porto, foi em Paris. Não. Foi dizer, sim senhor, então nós admitimos, o senhor está a dizer que não esteve no dia tal em Elvas, por exemplo. Então não foi no dia tal, foi no dia anterior, até ao dia a seguir. Sabe porquê? Porque se o senhor, e isto de facto é muito engraçado este país, se o senhor quiser um bilhete de avião atestando que esteve na Austrália há 15 dias, eu consigo arranjar-lhe. E nós temos neste momento uma coisa curiosíssima. Temos em tribunal a palavra de uma criança, de uma vítima, que foi ao Instituto de Medicina Legal contra recibos de portagem. Tenho naturalmente de lhe perguntar isto. Está a insinuar que há provas forjadas neste processo? Eu não estou a insinuar isso. Estou-lhe a dizer que entendo perfeitamente o alargamento do período temporal, porque, por um lado, é difícil precisar. Porque as vítimas podem entender que estiveram lá numa quinta-feira e afinal era uma sexta. E isto não adultera em nada a acusação. Pretende-se apenas precisar. Porquê? Porque se eu digo que foi no dia 15 e me aparece uma via verde dizendo que no dia 15 eu estava em Coimbra, mas afinal eu até sei que aquele carro não era apenas utilizado pelo arguido, mas por familiares do arguido. É necessário aprofundar a investigação. Evidentemente. Pergunto-lhe para concluir, pelo que sabe, a normalidade está restabelecida na Casa Pia? Olha, eu neste momento, e desde que a doutora Catalina Pestana foi afastada pelo Sr. José Sócrates da Casa Pia de Lisboa, esta provedoria considera-me persona não grata na Casa Pia. Não tenho possibilidade de falar. O que vou falando é com os funcionários e, de facto, pelo menos ao nível do Colégio Pinamanique, há uma coisa que está subvertida. Note-lhe alguma amargura quando fala do afastamento da doutora Catalina Pestana por parte do Primeiro-Ministro? Exatamente. Para usar palavras suas. Não. Foi completamente afastada e digo sinceramente... Pelo Primeiro-Ministro? Sim. Enfim, formalmente, repare, o Sr. Primeiro-Ministro conseguiu uma coisa muito interessante. Conseguiu nomear para o Ministério que tutela a Casa Pia o homem que, no tempo em que o Partido Socialista estava na oposição, mais falou sobre o Paulo Pedroso e sobre a história da Cabala. Foi esse homem que foi tutelar a Casa Pia. E, portanto, esse homem, desde o início, que se chama Vieira da Silva, esse homem, desde o início, que viu com maus olhos a permanência na Casa Pia da doutora Catalina Pestana. A doutora Catalina Pestana foi a melhor coisa que aconteceu à Casa Pia, pode-se dizer mesmo desde 1780, que foi a data da criação da Casa Pia de Lisboa. E isso basta falar com os casapianos, com os miúdos que ainda hoje sobrevivem em virtude do seu trabalho e da sua dedicação sem limites. Não é? Dr. Pedro Namara, muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço a si, muito obrigado.